Nesse vídeo eu quero comentar com vocês 5 coisas que eu quero que aconteça no próximo Royal Rumble, mais especificamente nas duas Royal Rumble matches, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, simples, feito de fã pra fã, com o objetivo de conversar com vocês, deixem o like, pessoal, por favor. Mas não deixem apenas o like, coloquem aqui também. Vai que vocês não querem colocar 5 coisas como eu quero colocar, mas vai que vocês têm os próprios desejos, porque essa época do ano, época de Royal Rumble, época de Road to WrestleMania, é muito divertido teorizar. Muitas pessoas falam aquilo que elas acham que vai acontecer, outras pessoas falam aquilo que elas torcem que aconteça, outras pessoas falam sobre coisas que seriam extremamente provável de acontecer, mas eu gostaria. Então esse vídeo aqui é para me contar para vocês as coisas que eu gostaria que acontecesse. Esse não é um vídeo de apostas, não é um vídeo de previsões, tá? É aquilo que eu quero. E como eu disse, eu vou falar 5 coisas, tá? Eu acredito, pessoal, que a primeira coisa que eu gostaria que acontecesse, tanto no Royal Rumble masculino quanto no Royal Rumble feminino, e eu sei que no início pode até parecer uma coisa meio óbvia, mas não é que a luta tenha um bom booking, tá? Um bom Royal Rumble match não depende apenas do vencedor, mas também do booking. Se a gente for olhar lá atrás no Royal Rumble de 2019, nós tivemos duas Royal Rumble matches onde tiveram 2 vencedores acertados, mas as lutas não foram bem bucadas. Aquele Royal Rumble match onde tanto a Becky Lynch quanto o Seth Rollins venceram não foi um Royal Rumble divertido de se assistir, embora o resultado compensou. Então, para a gente ter uma boa experiência, a luta tem que ser bem bucada. Muitas pessoas falam assim, mas isso é uma coisa óbvia. Não, tá? Não. Eu vi um vídeo, uma pessoa falando que para irritar os fãs do Cody Rhodes, seria bom o Cody Rhodes ser eliminado um pouco antes do final, por um grandalhão e tal. Uma péssima decisão de booking, né? Pelo amor de Deus. O Royal Rumble, ele tem que ter as entradas efetuadas de maneira correta, as eliminações devem acontecer de maneira correta, a pessoa certa deve eliminar a pessoa certa no momento certo e, claro, também o vencedor. Então, um bom booking é o que eu mais quero para assistir nesse Royal Rumble, sem dúvida. Esse top 5 não tem ordem, mas o que eu mais quero é um Royal Rumble match com booking bacana. A segunda coisa que eu quero ver, perdão pessoal, a segunda coisa que eu quero ver nessas duas Royal Rumble matches é surpresas. Pessoal, desculpa, The Rock e Cody Rhodes pra mim não são surpresa, tá? Tá certo que o Cody Rhodes até foi anunciado, mas mesmo se não tivesse não seria surpresa mais. E o The Rock pra mim a surpresa vai ser se ele não aparecer. Quando eu digo surpresa, eu tô falando de Matt Cardona. Quando eu falo sobre surpresas, eu tô falando sobre AJ Lee, entendeu? Quando eu falo de surpresa, eu falo da Chelsea Green. Quando eu falo de surpresas, eu falo de, sei lá, talvez um Undertaker. Surpresa, eu quero ser surpreendido. Eu quero aqueles nomes que eu não espero. Eu acho que surpresas sempre são importantes para o Royal Rumble Match, tanto masculino quanto feminino. Eu sei que nessa era digital é muito difícil esconder as coisas, mas eu sinceramente gostaria de ver uns fanservice. É claro que essa surpresa não precisa ser um retorno surpresa para vencer o Royal Rumble Match em si. O vencedor pode ser previsível, mas eu gostaria sim de ser surpreso na luta. Além da surpresa, além de uma boa bucagem, pessoal, eu confesso pra vocês que a terceira coisa que eu quero ver nessas Royal Rumble matches é a interação de alguns wrestlers. Geralmente, quando a gente fala sobre Royal Rumble match, expectativa, quando se fala em interação de wrestlers, geralmente as pessoas focam nos possíveis vencedores. Então, tipo assim, gostaria de ver o Cody Rhodes e o The Rock interagindo, ou The Rock e Seth Rollins, ou o Cody Rhodes e Seth Rollins. Não. Eu estou me referindo àqueles nomes que muito provavelmente poderiam ter a chance de limpar a Royal Rumble match. Brock Lesnar, Bobby Lashley, Gunther, Karrion Kross, Braun Strowman e Omos. Esses 6 nomes são grandes nomes, eles são fortes, são ameaçadores, com certeza vão ser dominantes, e se um não bater o recorde de eliminações nessa Royal Rumble Match, sem dúvida, porque existem os outros. Então eu queria muito ver eles interagindo entre si. O que aconteceria se tivéssemos
O Braun Strowman junto com o Karrion Kross. Será que quem eliminaria quem? Será que poderia ser um início de uma rivalidade entre eles? Isso para não falar de Bobby Lashley e Brock Lesnar, que já estão em rivalidade. Já pensou os dois frente a frente? Essa seria uma boa oportunidade de fazer o Bobby Lashley interagir com o Omos e talvez contribuir para um retorno da Hurt Business. Além de, claro, Brock Lesnar e Gunther. Muito provavelmente os dois vão se enfrentar na WrestleMania e esse pode ser um momento muito bacana para começar essa rivalidade. Então, eu falei para vocês 3 coisas que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça uma boa bucagem, eu quero que aconteça surpresas, eu quero que aconteça a interação de alguns lutadores, principalmente aqueles dominantes, né? E o penúltimo, eu quero um retorno de Stone Cold Steve Austin, tá? Stone Cold Steve Austin... ele voltou ano passado, ele enfrentou o Kevin Owens, então isso não é mais um tabu igual nos outros anos. Ele inclusive apareceu até treinando e muitos dizem que esse treinamento é para um combate na WrestleMania 39. Esse Royal Rumble vai ser no Texas. O Stone Cold, como eu disse, já voltou a lutar. Seria muito bom ver o maior vencedor da história do Royal Rumble Match competir no Royal Rumble no Texas. Falando em interação, vocês já imaginaram a possibilidade de provavelmente a gente ver no mesmo ringue fazendo um face-to-face The Rock e Stone Cold Steve Austin? This is awesome, pessoal. Nossa, eu queria muito ver isso acontecendo. Então, pode ser até que seja impossível? Bom, impossível eu acho que não. Improvável, mas não custa sonhar, tá? E agora, dito isso, dito todas as 4 coisas que eu gostaria que acontecesse no Royal Rumble, desde uma boa bucagem, surpresa, interação de alguns wrestlers e a própria aparição de Stone Cold Steve Austin, vamos para a última coisa que eu quero ver nesses 2 Royal Rumble matches, que é vitória de Rhea Ripley e Cody Rhodes nas 2 Royal Rumble matches. Rhea Ripley, desde que entrou na Judgment Day, se tornou uma das lutadoras que eu mais gostava para talvez a lutadora que eu mais gosto. Se eu já gostava de toda a fisicalidade da Rhea Ripley, da aparência, da maneira como ela se gesticulava, da maneira como ela lutava, a Judgment Day fez com que a Rhea Ripley desenvolvesse bastante a sua mic skill. E desde que ela se tornou o Rhea Problem do Judgment Day, ela se tornou muito protegida. Seria muito bacana ver um combate da atual campeã feminina do Raw, Bianca Belair, contra essa Rhea Ripley. Porque elas já se enfrentavam, mas foi uma Rhea Ripley diferente. Essa é uma outra coisa. Rhea Ripley e Bianca Belair cresceram no mesmo sistema, elas vieram do NXT, se enfrentaram em TakeOver. Então seria muito bacana ver a Rhea Ripley com esse seu atual personagem, protegida da maneira como está, vencendo a Royal Rumble Match e desafiando a Bianca Belair. Não a Charlotte. A Charlotte e a Rhea têm uma grande química, já se enfrentaram em WrestleMania, mas eu acho que o momento é Rhea Ripley contra a Bianca Belair. E no lado masculino, Cody Rhodes. Eu sei que muita gente fala de The Rock enfrentar o Roman Reigns. O The Rock, ele é da família do Roman Reigns, ele é uma grande lenda, então o Roman Reigns precisa enfrentá-lo, obviamente. Só que o Roman Reigns, ele precisa enfrentar o The Rock para vencer o The Rock. O Roman Reigns, para ser de uma vez por todas o Tribal Chief, o Head of the Table, ele precisa vencer o maior da família dele, que é o The Rock. Se ele não faz isso, então todo aquele personagem que foi desenvolvido dele vai ser jogado no lixo, pessoal. Você não é o Tribal Chief vencendo Jey Uso, Jimmy Uso, submetendo o Solo Sikoa a seus serviços. Não, você precisa vencer o The Rock. Fora que o Roman Reigns é o top guy da atual geração, e os top guys da atual geração sempre vencem os top guys da geração passada, a não ser que tenha uma revanche aí no final, o top guy da geração atual vença também. Então, eu gostaria que o The Rock, se enfrentasse o Roman Reigns, enfrentasse para perder. Quem precisa vencer esse Royal Rumble é o Cody Rhodes. O Cody Rhodes não foi um grande nome na sua primeira passagem na WWE, mas ele cresceu muito lá fora. E ele voltou totalmente reinventado, como o American Nightmare, o filho do American Dream, busca um título mundial. É engraçado pensar que o Cody Rhodes vem da Rhodes Family, e eles nunca conseguiram um título mundial dentro da WWE. Nunca. O Cody Rhodes veio com sangue nos olhos para conseguir esse título em memória ao seu pai. E desde que voltou, o Cody Rhodes se tornou extremamente popular, tanto com os fãs mais hardcores quanto com os fãs casuais. Além de ser extremamente protegido, o Cody Rhodes, desde que voltou, não perdeu. Ele venceu
3 vezes o Seth Rollins em Premium Live Event, ou Pay-Per-View, e na última ele estava com o músculo totalmente destruído. E depois nunca mais apareceu. Vai aparecer aonde? Na Royal Rumble Match. Então, para mim, Cody Rhodes precisa vencer o Men's Royal Rumble Match. Então é isso, pessoal. Essas são as 5 coisas que eu gostaria de ver acontecendo no Royal Rumble Match. Recapitulando, um combate, ou no caso os 2 combates, com uma boa bookagem, surpresas, a interação de alguns wrestlers específicos, a aparição de Stone Cold Steve Austin e o Rhea Ripley e Cody Rhodes vencendo seus respectivos Royal Rumble Matches, tá? Mas e vocês? O que vocês querem ver? Tô curioso. Deixem aí nos comentários, pessoal. Deixem o like no vídeo. Até a próxima e tchau!